Um bom dia a todos. E essa devocional de hoje que eu vou deixar gravada, ela tem como base um texto que está em 1 Coríntios 6, versículo 12, que diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O tema da reflexão de hoje é pornografia. Isso, pornografia. Eu sei que esse tema ele tem os seus tabus no meio evangélico mesmo para se tratar. E eu digo por mim, como pessoa, como cristão e como pastor, que muitas das vezes eu também tive receios em tratar esse tema ou expô-lo, como estou fazendo nesse canal. Mas mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, ser julgado, eu peço que você que começou a assistir esse vídeo assista até o final e não crie um preconceito em relação a mim ou esse assunto e nem crie uma ideia já concebida na sua mente de julgamento. Não me acho melhor do que nenhum outro pastor por tratar esse tema da forma que eu vou colocá-lo, mas eu estou colocando aqui minha humanidade. E para falar desse tema, eu quero me reportar à minha adolescência. Na adolescência, mesmo sendo um cristão desde a infância, eu tive vários problemas nessa área. Eu vivi numa época em que, como jovem, eu tinha um quarto, fruto do meu trabalho, em que talvez era invejado por alguns amigos, porque eu tinha tudo no meu quarto que eu queria. Videogame, televisão, som, uma cama da forma que eu queria, um guarda-roupa da forma que eu queria, até os acessórios do quarto, cortina, tapete, tudo. Quadros. E dentre eletrônicos eu tinha videocassete na nossa época. Só que até os meus 18 anos eu dependia dos meus pais. A carteirinha da nossa locadora estava vinculada aos meus pais. O meu desejo era fazer 18 anos, adivinha para quê? Para que eu pudesse ter acesso à locadora à parte de vídeos adultos. E pasme, com 21, com 18 anos completos, no dia 21 de novembro, quando eu completei 18 anos, eu não esperei nem mais um minuto e naquele mesmo dia eu fui até a locadora e refiz uma nova carteirinha, e inclusive numa outra locadora. E tive acesso aos vídeos adultos que eu já tinha tido através de outros amigos, mas agora eu não dependia mais de ninguém. As madrugadas, as noites em que eu estava sozinho em casa, quando meus pais saíam ou estavam em outros lugares, eu assistia esses vídeos. Eu municiei a minha mente com aquele material. Isso me custou caro algumas coisas. Recém-casado, isso já com 22 anos, eu tive algumas questões que eu precisava tratar na minha vida particular, nas características do que eu entendia sobre sexo com a minha esposa, fruto da alimentação que eu tive desse material pornográfico. Não pense que foi fácil. Eu me tornei pastor aos 28 anos de idade, hoje eu tenho 43. Fazem 15 anos que eu assumi e fui consagrado ao ministério pastoral. Tanto na minha preparação ao pastorado quanto já como pastor, eu sofri nessas áreas ainda. E por que eu estou deixando registrado isso? Não mesmo receando, melhor dizendo, ser pré-julgado ou com uma ideia de preconceito da sua parte. Eu não tenho nenhuma disposição de falar sobre esse assunto sem me envergonhar sobre ele, porque isso não traz nenhum tipo de benefício para mim, no sentido de lembrar das falhas que eu tive e posso ainda ter. Eu só quero deixar claro para você que esse é um assunto que está relacionado ao texto que nós acabamos de ler. Corinto era uma igreja que tinha todo tipo de dons espirituais, mas era uma das igrejas, se não a mais carnal, que está registrado na Bíblia. Essa igreja tinha imoralidade, que Paulo diz que a imoralidade dela está além dos padrões fora da igreja. Olha o que diz o capítulo 5, verso 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Então havia um problema lá entre tiado, entre madrasta, né, que ficou notório em toda a sociedade. Isso tem a ver aonde eu quero chegar com a questão da pornografia. Porque Corinto vivia numa cultura
grega, que havia a idolatria, havia o paganismo, inclusive na área sexual. Havia naquela cidade e na comunidade, nas adjacências de Corinto, templos que havia prostitutas, sacerdotisas, que faziam aquilo em nome do Deus que ela julgava que era o Deus da fertilidade, o Deus da sexualidade. Então, nós estamos falando de uma sociedade corrompida pela pornografia. O nome pornografia vem do grego porneia, que significa exatamente a imoralidade sexual. Vivemos um tempo em que as coisas não mudaram. E na minha época, enquanto jovem e adolescente, eu vivenciei essa problemática. Que, entenda, ela se estende por toda a vida. É algo que eu tenho que tratar diariamente diante de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria deixar aqui uma referência bíblica relacionada ao fato de que nós podemos vencer isso. E como é que nós podemos vencer isso? A gente vence isso na força que Deus nos dá. E Ele nos dá força através da sua própria palavra e através do Espírito Santo que habita em nós. Então, a cada dia nós vamos vendo aquilo que não é o padrão de Deus e deixando que a palavra tome forma na nossa vida a ponto de nós não cairmos nos mesmos erros sempre. Sabe o que me ajudou? Quando eu era seminarista, eu conheci uma pessoa que participou do grupo de Alcoólicos Anônimos. E quando eu comecei o meu pastorado, eu tinha uma certa dificuldade de reconhecer esse erro na minha vida ou até mesmo tratá-lo. E por que eu tinha dificuldade? Porque eu não me sentia apto. Exatamente, eu não me sentia apto a falar sobre esse assunto. Porque, de repente, eu tinha caído nessa situação novamente, já como adulto, já como esposo, já como pastor, e aí eu me sentia inapto. E aí eu falava, eu não posso pregar sobre isso, eu não posso falar sobre isso, eu não posso tratar sobre isso. Até que eu lembrei, desde seminarista, dessa pessoa que participou dos Alcoólicos Anônimos. E sabe o que é bonito nos Alcoólicos Anônimos? É que eles reagem, na hora do encontro deles, de uma forma dinâmica, trazendo um bem-estar para aqueles participantes, para que ele se sinta tão bem, independente do tempo em que ele está, o que eles costumam dizer, limpo. Então as pessoas falam assim, eu estou limpo há 60 dias, as pessoas batem palma. Eu estou limpo há 35 dias, as pessoas batem palma, ovacionam. Eu estou limpo há uma semana. Até que chega uma pessoa, que é esse que eu conheci, que ele falou que a primeira vez que ele foi lá, ele falou assim, eu só estou limpo por um dia. E ele achando que as pessoas iam falar assim, né, poxa vida. Não, as pessoas ovacionaram e falaram assim, olha, muito bem. E eles têm um lema. O lema dos Alcoólicos Anônimos é limpo só por hoje. Isso me ajudou, porque muitas das vezes eu estabelecia metas na minha cabeça. Não, esse ano eu não vou fazer isso. Nesse semestre eu não vou fazer isso. E eu comecei a ver que aquilo era algo penoso para mim. Porque eu acabava não conseguindo. Então eu comecei a reproduzir aquilo que os Alcoólicos Anônimos fazem. Limpo só por hoje. Hoje eu consegui vencer. Glória a Deus. Que amanhã eu consiga vencer novamente. E assim eu vou indo dia após dia. E se acontecer como já aconteceu comigo, de você não conseguir atingir uma meta e cair, não se sinta inapto. Comece tudo de novo. Ore a Deus e entenda que esse texto é para mim e para você. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A pornografia não pode dominar aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Limpo só por hoje. Que essa seja a minha e a sua fala. Deus abençoe a sua vida.